fala, meus queridos e minhas queridas, professor Basílio, numa aula fundamental e absolutamente atual, descolonização da Ásia e da África. Mas antes da gente entrar nos processos e nos eventos históricos, eu queria destacar e definir esse conceito, descolonização. Descolonização é por fim a uma relação violenta chamada colonialismo. Mas o colonialismo não é somente uma relação política. Não é somente um país conquistar e impor as suas leis sobre outro território. Nem ele somente controlar economicamente e explorar outro território. O colonialismo é a imposição de um padrão de vida, um padrão de comportamento, um padrão de língua, um padrão de práticas religiosas, um padrão de existência. O colonialismo é a definição de que o modelo de vida europeia é um padrão a ser alcançado. E quando nós temos a determinação deste padrão, todas as outras formas de vida são apresentadas como inferiores ou são apresentadas como etapas iniciais que precisam se esforçar muito para alcançarem o padrão ideal. Descolonização é romper com os padrões e é buscar uma nova forma de existência, uma forma pautada pela pluralidade, pela diversidade de formas de existir. E claramente, se o colonialismo é uma relação baseada na violência, a descolonização vai lutar para pôr fim a esta violência e estabelecer uma nova forma de existir. Importantes regiões na Ásia e na África, por volta do século XIX, foram conquistadas e exploradas pelo colonialismo europeu. Mas este colonialismo vai começar a entrar em crise depois da Segunda Guerra Mundial. As potências colonialistas, principalmente Inglaterra e França, estavam destruídas depois da Segunda Guerra. E para além disso, veja bem, na Segunda Guerra, Inglaterra e França lutaram contra a Alemanha nazista. Então, contra um Estado que queria se afirmar pela raça, pela superioridade de raça. Como é que França e Inglaterra lutam contra o racismo, mas têm colônias baseadas no racismo? Isso é uma contradição imensa. E as próprias populações nas Áfricas e nas Ásias se apropriam dessas ideias e falaram: vocês lutaram em nome da liberdade? Nós agora queremos a nossa liberdade. Nós queremos agora escolher os nossos caminhos de forma livre. O colonialismo entra em crise e começa uma luta pela autodeterminação dos povos. Cada povo deve livremente escolher o seu caminho, escolher a sua forma de existência, sem estar preso por uma relação violenta chamada colonialismo. Começa então uma grande luta na Ásia e no continente africano por independências. Vamos ter a afirmação do nacionalismo, mas olha só que interessante. A Alemanha nazista era nacionalista, ultranacionalista. Mas o nacionalismo da Alemanha era um nacionalismo que queria estabelecer um domínio colonial. Os nazistas queriam afirmar a superioridade da sua raça, dominando e estabelecendo um colonialismo sobre outros povos. O nacionalismo que vai surgir na década de 50 e 60 na África, na Ásia e na América Latina vai ser o contrário disso. Vamos nos afirmar enquanto nação para nos libertarmos das amarras, das prisões do colonialismo. Vamos nos afirmar, e isso daqui é muito interessante, é um fenômeno que acontece na África, vamos nos afirmar enquanto africanos. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês, África é uma criação, é um conceito, é uma ideia europeia. No vasto continente africano não existe uma África, existe uma infinidade de povos, culturas, línguas. Existe uma diversidade imensa e as pessoas não se enxergavam enquanto africanos. Mas se a Europa criou essa ideia África, então agora os povos da África devem se unir
para se libertar do continente europeu, para se libertar do domínio colonial. Em outras palavras, as populações na África começaram a perceber que, para além de muitas diferenças, haviam várias semelhanças. Viveram processos históricos, viveram o domínio colonial por séculos. Então, naquele momento, eles se uniram. Naquele momento, eles propuseram uma união dos povos africanos como forma de romper o domínio colonial. E isso é tão importante, mas tão importante, que essa ideia do pan-africanismo vai chegar na América, vai chegar no movimento negro dos Estados Unidos que luta por direitos civis. Uma ideia de uma grande África, de uma grande pátria africana ao redor do mundo. Intensas lutas, lutas para pôr fim a uma relação violenta chamada colonialismo. Luta para que cada povo possa escolher o seu caminho, possa fazer as suas leis, possa respeitar a sua diversidade cultural. Só que nem todos os processos são vitoriosos. Nós temos uma série de dificuldades neste processo de descolonização. Primeiro dessas dificuldades, estamos na Guerra Fria. Duas superpotências olhando para esses movimentos e tentando influenciar estes movimentos. Estados Unidos querem controlar essas nações que estão surgindo, da mesma forma a União Soviética. Muitas vezes, Estados Unidos e União Soviética incentivam e promovem golpes de Estado. Ou seja, incentivam determinados grupos nesses países que estão nascendo com o objetivo de manter o controle. Os países podem permanecer independentes politicamente, mas por trás de muitos desses países, as potências estarão controlando a economia, as leis e a sociedade. Então, muitos desses movimentos sofrem duros ataques por causa da Guerra Fria e sofrem uma série de golpes de Estado. Além disso, esses recém-fundados países que conseguem se separar, que conseguem sua independência em relação aos países europeus, sofrem de profunda instabilidade. Tem muita dificuldade de construir um Estado, de construir instituições. E muitas dessas dificuldades estão relacionadas ao colonialismo. Porque quando os europeus chegaram na África e dividiram a África, eles não respeitaram qualquer aspecto local. Não respeitaram etnias, não respeitaram línguas, não respeitaram fronteiras históricas. Pelo contrário, os europeus pegaram uma régua sobre o continente africano e o dividiram. Então, muitos dos países que se formam são compostos por diferentes etnias, por diferentes grupos, muitas vezes por diferentes religiões. E isso também potencializa a instabilidade do continente africano. E também são fenômenos que acontecem no mundo asiático. Por fim, África e Ásia conquistam a independência política, mas ainda são marcados por uma forte dependência econômica. Muitos dos países que conseguem a independência mantêm uma relação econômica tal como era no período colonial, ou seja, exportam para os países ricos mercadorias primárias, comida, minérios, e importam dos países ricos mercadorias industrializadas. Pensar a descolonização é pensar em um processo que existe até hoje. Por que é que os países ao sul do mundo são países pobres, mesmo tendo tanta riqueza? Por que é que os países ao sul do mundo passam tantas dificuldades econômicas? Qual é o dever dos países do norte que durante séculos exploraram os países do sul? São algumas reflexões que afetam a nossa existência até hoje. Mas para além disso, para além da descolonização política, quando é que vai acontecer a descolonização econômica? Quando é que vai acontecer a descolonização cultural?
Quando é que vamos respeitar e valorizar a diversidade, ao invés de um modelo único, eurocêntrico? São algumas questões para nós refletirmos. Um breve resumo da aula, tratamos aqui da descolonização da Ásia e da África, um fenômeno da década de 50, 60 e 70 que se estabelece e tenta afirmar a autonomia de países, mas que sofre profunda instabilidade, muitas delas relacionadas à Guerra Fria. Tira a foto da lousa, se atenta a esse tema, que é um tema super importante, um bom estudo e forte abraço!